Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que você vai ver esse vídeo. Passando aqui para deixar uma palavrazinha do Senhor para sua vida. Como é que você tá? Você tá bem? Demorei, né? Postar. Gente, é porque é tão complicado. Eu não costumo editar vídeos e não é fácil. Mas eu agradeço você por você estar aqui. Agradeço por você me seguir. Agradeço porque você tem, de um certo modo, me honrado. Mas eu queria deixar algo do Senhor para sua vida e entenda, Deus é fiel. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você sente, eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus ele sabe. Eu tenho dito que o Deus a quem eu sirvo, ele é tão fiel, mas ele é tão fiel, ele é tão tremendo, sabe? E olhe, você está falando isso porque você tem passado por tantas coisas boas. Eu sou uma pessoa normal e natural, como qualquer pessoa. Eu passo por aflições, eu passo por tribulações, mas em nenhum momento eu reclamo. Eu tenho uma pregação minha que fala sobre que Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. Então, se você é essa pessoa que costuma murmurar, eu lhe convido a você orar no lugar de murmurar. E você vai ver como é bom. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É essa. Quando você está pertinho de Deus e a oração ela nos leva para perto de Deus, né? A renúncia nos leva para perto de Deus e Deus é fiel. Vou deixar uma palavra para você que está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 1. Fala sobre aquele tanque de Betesda. Bem, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subindo para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado, na língua hebraica, Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão, era grande a multidão, não era um, nem dois, nem três, nem quatro, era grande, imagine, né? A Bíblia vai dizer que era grande multidão de pessoas enfermas, cegas, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele que, pois, que primeiro entrasse na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito, andou, e aquele dia era um shabat. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia de shabat, não te é lícito carregar o teu leito. E eles responderam-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Amém? Essa passagem é muito conhecida, né? E, se a gente tivesse um tanque desse de Bethesda, hoje aqui, você acha que a gente tem? Eu deixo essa pergunta. A gente tem esse tanque de Bethesda aqui? Hoje, nos dias de hoje? Eu lhe digo que a gente tem. Mas só que a gente não tem dado valor. Amém? Aquele povo ali diz que eles eram uma grande multidão de cegos, coxos, mancos, aleijados que se reunia naquele lugar para aproveitar aquele momento em que o anjo do Senhor ia lá, sacolejava as águas e aí aquela água, vamos dizer assim, né? Aquela água recebia um ser celestial, recebia, né, o anjo. Então aquela água ficava, tinha um poder, né, de curar aquelas pessoas. E aí
Em meio daquela multidão, era uma multidão, imagine, viu? Um tanque com 5 alpendres e aquela multidão em torno. E aí Jesus chega naquele lugar e no meio de tanta gente achou aquele homem. E aí perguntou a ele, você quer ficar são? Olha que pergunta de Jesus, né? Você quer ficar são? E aí o homem foi explicar para ele toda a trajetória daquilo e Jesus já sabia. E é interessante que o homem não conhecia Jesus ainda. Até então, Jesus não era conhecido. Nesse percurso aqui, ainda não. Jesus não estava tão famoso ainda. Esse foram um dos primeiros milagres, né? E porque imagine se aquele povo já tivesse conhecido Jesus, aquela multidão, óbvio, estava em cima dele, né? E o pessoal não conhecia ainda Jesus. E aquele homem olha para ele, eu acho que indagou assim, quem é esse homem? Tá perguntando. Aí ele vai explicar, né? Senhor, quando a água se agita, não dá tempo porque é muita gente. E aí eu tô conjecturando aqui na minha fala, né? E aí quando a gente vai, quando eu vou tentar ir, já foi alguém na minha frente porque eu não consigo chegar primeiro, porque ele era aleijado. E aí Jesus vê aquele homem. Aquele homem. E eu volto à pergunta do início. Temos um tanque de Betesda hoje aqui? Eu digo a você que nós temos um tanque de Betesda. Porque nós temos livre acesso ao o dono da vida, ao dono da morte e ao dono da ressurreição. Amém? O Senhor disse que nos deu poder se crêssemos nele. Aquele homem, ele estava ali na esperança daquele tanque, daquele anjo quando descia. E de repente aparece aquele que é o dono de todas as coisas. Aparece aquele que é o dono da vida, é o dono da morte e é o dono da ressurreição. Aquele que tem o domínio e o poder nas mãos. Amém? Hoje nós temos esse tanque de Betesda. Porque você tem esse poder nas suas mãos. Amém? Ali, o Senhor escolheu um para curar. E hoje Jesus, ele deu a todos esse poder, né? Ele disse lá, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você mandar um monte ser transportado de um lugar para outro, ele vai. E a gente não está crendo, a gente não está acreditando. A gente quer, a nossa oração é... Aquele homem não estava ali orando, mas ele estava aguardando a descida do anjo, né? Vamos imaginar que hoje a posição daquele homem é a nossa posição hoje em oração. A gente ora e o que acontece? Na nossa oração a gente vai pedir a Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer ensinar a Deus como ele tem que fazer as coisas. A gente quer dizer a Deus como é que a gente quer o milagre. A gente quer dizer para Deus como a gente quer que aconteça. Né? A gente quer fazer um malabares na oração para dizer para Deus como é que tem que ser feito. Aquele homem ali, ele foi justificar tudo. Mas aquele homem ali até tinha razão, porque ele não conhecia quem era aquele que estava diante dele. Você conhece aquele que te chamou, aquele que te salvou, aquele que morreu. Aqui, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha sido levado. O sangue do Senhor Jesus ainda não tinha sido derramado. Então, é perdoável que aquele homem parasse e fosse argumentar, e fosse explicar, e fosse dizer para Jesus, olha, eu não consigo, Senhor, eu quero. Ele não disse eu quero, mas Senhor, eu não consigo. Olha, quando eu estou indo, quando eu estou a caminho, vai alguém na minha frente porque eu não consigo chegar. Era uma multidão. Se aquela multidão sabe quem era aquele que estava ali, o dono da vida, da morte e da ressurreição. E aí o que acontece? No nosso dia de hoje, aquele homem tinha razão de argumentar, porque ele não conhecia quem era Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus, que ele pode, porque ele já morreu, ele já deixou todo um legado, ele já deixou todo um testamento do que ele fez.
E você precisa crer que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pedir ou pensar. Amém? Tenha fé. Não tenha medo. Deixe seu medo de lado. Acredite. Acredite que o Senhor Jesus, Ele pode fazer tudo. Amém? Naquele momento foi para aquele homem aleijado. E a Bíblia vai dizer que tinha vários outros. Tinha cegos, né? Tinha mancos, cegos, paralíticos, né? Enfermos, vários tipos de enfermidades ali. E Jesus escolheu aquele homem. E eu acredito que tenha havido um motivo específico para Jesus escolher. Porque de todos que estavam ali, Jesus sabia quem era quem. Jesus sabia quem era que estava ali. E é interessante que a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse assim, quando ele perguntou, né? O homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho um homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro diante de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leite e anda. E a Bíblia vai dizer que imediatamente o homem ficou são. Ou seja, Jesus disse assim: Olha, levante-se e ande. E eu acredito que Jesus viu fé no coração daquele homem. Porque a Bíblia vai dizer que tudo é por meio da fé. Todas as curas e milagres que Jesus fez aqui foi por meio da fé das pessoas que acreditavam. E aquele homem não sabia quem era Jesus. Mas mediante a palavra de Jesus, eu creio que ele sentiu algo diferente. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ficou são, tomou o leito e andou. Ele estava sentado, vamos dizer que ele estava sentado, né? Vamos imaginar ele sentado sem poder andar. Ele era paralítico. Imagina esse homem estava sentado e Jesus disse assim: Olha, levanta-te, toma o teu leite e anda. Jesus disse assim: Levanta-te, toma o teu leite e anda. Ele, sem conhecer Jesus, ele poderia: Oxe, eu, Senhor, levantar? Eu não posso, eu sou aleijado, Senhor. Como é que o Senhor manda eu me levantar? Porque Jesus não disse: Olha, eu vou lhe curar, viu? Jesus não disse assim: Olha, eu vou lhe curar. Olha, eu vou fazer algo de extraordinário aqui agora. Eu vou levantar você, viu? E a Bíblia vai dizer que Jesus nem pegou nele, nem tocou nele, nem pegou ele para levantar. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: Olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia vai dizer que imediatamente o homem ficou são. Mas que imediatamente é esse? Se Jesus mandou ele levantar? Ele creu. Amém? Ele se levantou. Porque da mesma forma que ele foi explicar, justificar que ele não conseguia chegar, ele poderia também justificar: Senhor, levanta-te, toma o teu leite e anda. Senhor, eu sou aleijado. Né? Aí você vai dizer assim: não, irmão, mas aí ele foi curado automaticamente. Mas a Bíblia vai dizer que ele levantou e andou. Amém. E Jesus não fazia nada. Nenhuma cura aqui foi feita sem fé, sem que as pessoas acreditassem. Então Jesus viu no coração desse homem algo diferente, que era uma multidão. Por que ele não curou pelo menos mais outros? Ele escolheu um homem. A Bíblia vai dizer que ele não curou mais ninguém. Curou esse paralítico. Aí eu lhe digo: acredite. Esse Jesus que fez isso, ele é o mesmo de ontem, ele não mudou, ele não muda, ele nunca vai mudar, ele vai continuar sendo Jesus. A gente muda. A gente um dia acorda de um jeito, outro dia acorda de outro dia fala de uma forma, outro dia fala de outra. Mas Jesus não mudou e nunca vai mudar. Amém? Esse homem, ele poderia também: Mas Senhor, eu vou ficar bom mesmo, Senhor? Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou levantar? Senhor, será que eu... Será? A Bíblia diz que ele se levantou e andou. Amém? Ele acreditou. Mesmo sem conhecer Jesus. Você conhece Jesus. E você não consegue enxergar. Você... Ou pelo menos você diz que conhece Jesus, né? E você não consegue enxergar quem ele é na sua vida e quem ele é e quem você é na vida em Jesus, quem Jesus é em você e quem você é em Jesus. Você não consegue entender isso. Amém? Tenha fé, levante-se e ande.
Tenha fé que Jesus, o que fez aqui, esse milagre, Ele pode fazer na sua vida hoje, amanhã e sempre. A Bíblia nos diz que esse milagre aqui aconteceu em um tempo supostamente inoportuno, porque era um dia de festa. A Bíblia vai dizer que depois disso havia uma festa dos judeus. Era uma festa. E imagine que Jerusalém estava cheia, né? E imagine que esse tanque de Betesda estava lotado. E era improvável, né? Porque teve uma época que Jesus ele não queria fazer. Ele não queria ser visto. Mas Jesus vê esse homem e diz: você quer ficar são? E Jesus também testou a fé desse homem. E às vezes as provas vêm e a gente fica murmurando, a gente não ora, a gente não pede direcionamento, entendimento, a gente só murmura de tudo, a gente só consegue murmurar. Jesus não, o Senhor não escuta murmuração, escuta oração. Continue orando, porque a resposta vem. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Amém? Acredite que a vitória vem. Não existe vitória. Não existe vitória sem você passar pela batalha. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Acredite nisso. Deus abençoe a sua vida. Amém?